Pessoal, eu estou aqui com Oswaldo de Camargo, escritor com muitos livros publicados, e a gente vai bater um papo sobre esse livro que ele escreveu, Raiz de um Negro Brasileiro. Oswaldo, o que te inspirou, o que te fez escrever esse livro? O que me fez escrever Raiz do Negro Brasileiro são algumas paixões que eu tenho. Eu sou um homem muito ligado à memória, eu gosto de lembrar para poder comparar o passado com o presente, sobretudo o que eu fui com o que eu sou hoje. Não que eu me ache um homem realizado, mas eu tive na minha vida alguns fatos que poderiam me encaminhar para outro rumo. Começa pelo meu pai, que era um apanhador de café analfabeto, negro, numa fazenda que teve 300 mil pés de café, numa fazenda que nasci perto de um casarão de 1881, então eu nasci perto da opulência e sendo paupérrimo. Isso marcou minha vida. Depois tem outra coisa. A orfandade é uma grande marca que vai aparecer nesse livro. A minha orfandade é que vai engendrar a minha entrada no mundo cultural. Porque se a minha mãe não tivesse morrido quando eu tinha 6 anos e meu pai quando eu tinha 7, provavelmente eu seria, como tantos negros da minha geração, puramente a continuação do meu pai. Estou jogando uma hipótese que é quase certo que ia acontecer. Eu seria também um continuador de apanhar café, analfabeto provavelmente. Leve-se em conta que eu estou beirando os 80 anos. Eu sou de 1936, numa cidade fechada à subida do negro, geralmente. É uma cidade onde havia os coronéis da época, havia os ricos e havia os pobretões, entre os quais andavam a maior parte das pessoas negras. Então, a Raiz do Negro Brasileiro vem dessa inquietação também de tentar ajustar contas com o meu passado. Esse livro vai só até os 6 anos. Mas nesse livro, mesmo indo até os 6 anos, eu jogo dentro do conteúdo dele algumas experiências posteriores das minhas leituras, das minhas inquietações até tanto filosóficas, etc. Então é um livro que trata da infância, mas ao mesmo tempo prefigura textos que saíram do meu escrever, motivados pelas experiências da infância. Entende? E eu tive a sorte de nascer numa cidade que teve, em 1881, um clube chamado Clube dos Escravos, o que me forneceu ocasião para eu historiar em torno desse clube. Até imaginar, aí entra memórias. Eu considero esse livro de memórias, editado pelo Ciclo Contínuo, um livro que, ao mesmo tempo em que é memórias, tem pinceladas de muita imaginação, que quase que beira a ficção. Por exemplo, quando eu falo do Clube dos Escravos, eu imagino que o meu avô Benedito, por saber ler um pouco, por saber contar, ele podia muito bem ter sido fruto do meu bisavô, que teria pertencido ao Clube dos Escravos, que existiu em Bragança durante 3 anos e acabou pouco antes da abolição. Então é um livro que tem essa inquietação, mas tem outra, maior. Eu tenho consciência do lugar que eu ocupo no meio negro. Eu sou depois do Carlos Assunção, autor de um poema muito declamado, muito conhecido, que se chama Protesto. Eu sou o mais velho. Assunção está beirando os 90 anos. Então, eu reparei que a nossa gente negra, a minha geração, uma boa parte morreu muito cedo. Muitos nem chegaram aos 60, outros nem chegaram aos 50. E não deixaram rastro, a maior parte não deixou uma lei escrita. Você pergunta, quem foi o irmão dele, quem foi o pai, quem foi a mãe? Onde ele morou? Teve irmãos? Então, eu quando escrevi Raiz do Negro Brasileiro, além de ajustar contas com a minha infância, eu quero, estando mais adiantado na minha idade, e já com 10 livros publicados pelo menos, eu quero mostrar aos meus amigos que é importante, de fato, deixar literariamente um rastro, para que saibam de onde você veio. Então, eu tento com esse livro mostrar de onde foi que eu vim, com as minhas novelas, com meus poemas, entende? E deixar rastros que possam ser seguidos também por uma geração posterior. Só para a gente encerrar, então, deixa eu ver se eu entendi, Oswaldo. Você
entende que esse livro pode inspirar as pessoas que forem ler justamente a compartilhar suas histórias. Só me explica um pouquinho melhor, qual é a inspiração que você espera que as pessoas tenham ao ler esse livro? Ao ler esse livro, todo mundo tem coisas importantes na vida. Todo. A lavadeira tem, Dona Maria tem, todos têm. Só nem todos escrevem. Então é um livro que, a par de mostrar a todo mundo que todo mundo tem algo importante, né? É sobretudo para o escritor. Que o escritor pense, quem escreve, pense na sua vida aqueles fatos que ele acha que poderiam servir até de inspiração para que outros façam o mesmo. Quanta coisa aconteceu desde 1930, por exemplo, tempo da Frente Negra, tempo da imprensa negra, quanta gente passou pela imprensa negra. Se você pega qualquer coleção da imprensa negra e começa a vasculhar os nomes, você fica abismado, você não sabe quando nasceu a pessoa, de onde ela veio, quando morreu, o que deixou. É uma pena para uma coletividade negra como a minha, que em 1930 a maior parte era plenamente analfabeta, hoje também não vou dizer que está tudo resolvido, aí melhorou. Então, quando aparece alguém que tem a coragem, se dá o trabalho de, sem vaidade, trazer fatos que ele acha importantes na sua vida e que motivaram para que ele fosse escritor, sem a infância que eu tive, dificilmente eu teria escrito vários trabalhos meus, como O Carro do Êxito, livro de contos, como Oboé, novela, um monte de coisas. Eu não teria como escrever se eu não tivesse a infância que eu tive. Então, eu estou valorizando a minha infância e, sobretudo, valorizando a infância de um moleque pobre, filho de pais analfabetos, apanhadores de café, e que, com um esforço imenso, continua escrevendo até hoje. Digo mais, continua escrevendo e com uma crença absoluta no poder da literatura. Perfeito, Oswaldo. Eu quero te agradecer demais pelo esse bate-papo. Posso falar uma coisa? Pode. O senhor me inspirou muito nessa noite. É verdade. Eu acho demais ouvir uma história, ouvir tudo aquilo que você passou e você poder compartilhar com a gente. E essa é a essência daquilo que a gente também trabalha no Made by People, que é o portal que o senhor está falando para ele. Então, muito obrigado pela colaboração, tá bom? Tem o efeito que você está falando, espero, viu? Vai ter efeito. Não é a minha pessoa que está em jogo, é o futuro intelectual de tanta gente. Ler é importante. Ler é importante. E que tudo que eu fiz foi fruto também de leituras. Eu sou escritor, também fruto de uma história, mas de muita leitura. Tá? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Tá, meu caro. Pessoal, eu estive aqui com o Oswaldo, foi um bate-papo rápido, mas absolutamente com conteúdo, com algo maravilhoso. Espero que te acrescente como me acrescentou. Obrigado. Obrigado, Oswaldo.